Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida e para a tua meditação. Vou ser rápido aqui, objetivo. Em Ezequiel capítulo número 10, Ezequiel aqui ele fala que a glória de Deus ela se afasta do templo. E eu vim falar para você o porquê que a glória de Deus se afastou do templo. Pela misericórdia do Senhor. Hoje eu estava ministrando essa palavra aqui, estava conversando com o meu líder ali. Ele falou essa palavra para mim, eu fui ler. Me interessei pela palavra e fui ler. Porque ele falou que a glória sai do templo e tal. Eu queria saber o porquê que a glória saiu. Ele falou que a glória saiu, mas não explicou o porquê. Aí eu fui ler na Bíblia. Qual é o motivo da ausência de Deus naquele lugar. Por que Deus se afastou do templo? Eu fui ler o porquê. Escuta só o que está escrito, você vai entender. Ezequiel capítulo número 10, eu vou resumir aqui, porque a mensagem aqui é longa. Ezequiel começa a ter visões e ele fala ali que ele vê querumbins. E os querumbins eram cheios de olhos. Resumindo, ele começa a falar ali que ele vê roda uma entrelação dentro da outra. Né? Ele fala que é a mesma visão que ele teve junto do rio Quebar. Só que lá em Ezequiel 10, no versículo número 5, olha o que Ezequiel fala, no versículo número 4 adiante. Ezequiel 10, 4, 5, olha o que está escrito. Então a glória do Senhor levantou-se acima dos querubins e moveu-se para a entrada do templo. E a nuvem encheu o templo, e o pátio foi tomado pelo esplendor da glória. Então percebe, Ezequiel 10, 5, ele vai falar que a glória aí invade o templo, enche o templo de fumaça. Só que presta atenção, no lugar santo dos santos, ali Deus se manifesta. Só que lá em Ezequiel 10, 18, olha o que está escrito agora. A glória do Senhor se afastou da entrada do templo e parou sobre os querubins. Eu falei, peraí, Ezequiel fala que a glória estava dentro do templo. Ezequiel 10, 5 vai falar. Só que Ezequiel 10, 18 vai falar que a glória sai. E eu fiquei me perguntando, por que a glória saiu de dentro para fora? Porque percebe, está escrito em Ezequiel 10, 5, ele falou que a glória entrou e permaneceu no lugar santo dos santos. Só que a Bíblia diz que a glória foi saindo do lugar santo dos santos até parar a entrada leste da porta do templo. E ela se retira. Porque Ezequiel falou em Ezequiel 10, 18 que a glória sai. Agora a questão é, por que a glória se retirou do templo? Por que Deus se afastou do templo? Sabe por quê? Você só vai entender quando você ler Ezequiel capítulo número 8. Porque no capítulo número 8 vai falar que os líderes ali tinha introduzido dentro do templo um deus chamado Tamuz. E Tamuz era um ídolo que as mulheres ali adoravam. As mulheres estavam chorando por Tamuz. Dentro do templo tinha pecado. Se você tomar a leitura de Ezequiel 8, a Bíblia fala que os líderes estavam pecando escondido. Na visão que Deus mostrou para Ezequiel, Ezequiel é arrebatado e Deus começa a ter visão para ele. E Deus mostra a visão para ele em espírito. E Deus falou assim, Ezequiel, cava esse muro. Quando Ezequiel cava o muro, ele abre uma porta. E ele vê ali todo tipo de réptil. Tinha todo tipo de pecado dentro do templo. A idolatria estava entronizada dentro do templo. Por isso que a Bíblia fala que a presença de Deus ela sai. Por isso que Ezequiel 10, 18 vai falar que a glória saiu do templo do Senhor. Você está entendendo por que Deus se retirou? Porque tinha pecado dentro do templo. Oh glória! E o que Isaías falou? Isaías 59, 2 vai dizer: o que causa divisão entre vocês e o seu Deus é o pecado que vocês cometem. Aonde tem pecado tem ausência de Deus. Eita glória, aleluia, eu vou falar, Jesus. A Bíblia diz em Romanos que todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Todos nós pecamos e estávamos destituídos da glória de Deus, estávamos afastados. Mas Jesus Cristo veio, pagou o preço por mim e por você. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purificará. Dessa forma podemos se aproximar diante do Pai sem culpa, sem mácula. Porque Jesus pagou um preço para você se aproximar do Pai. Antes vivíamos distante, mas podemos se aproximar sem culpa. Porque o Filho, Jesus Cristo, pagou o preço por mim e por você. Você está entendendo, filho? Oh glória, aleluia. Agora uma coisa que eu acho interessante, presta atenção. Olha que tremendo, irmão, presta atenção nisso aqui. Isso aqui é muito forte. Quando a Bíblia fala que a presença de Deus ela vai sair por causa do pecado dentro do templo, a presença, ela não saiu de imediato. Presta atenção, a Bíblia fala que a presença, ela entra no templo e ela começa a se retirar do lugar santo dos santos para fora. E ela para na porta leste do templo e ela se retira e paira sobre os querubins, como Ezequiel falou, Ezequiel 10, 18. Então percebe, a presença ela vai saindo de dentro para fora, por causa do pecado. Agora uma coisa que me chamou a atenção, a presença está saindo e os líderes não se arrependiam. A presença está saindo e o povo continuava no pecado. As pessoas não estão se importando com a presença de Deus. Eu vou falar, Jesus, tem pessoas, irmão, que não tá priorizando a presença, continua no pecado, tá vendo Deus se ausentando e continua da mesma forma que tá. Prioriza a presença de Deus. Você lembra quando Davi pecou? Oh, glória, eu vou falar. Oh glória, aleluia. Quando Davi pecou com Betseba, você vai ver aqui em Salmo 51, no versículo número 10, Davi falou assim, Senhor, retira tudo de mim, menos teu Espírito Santo. Por que Davi falou para Deus não tirar o Espírito Santo? Porque Davi pecou e Davi sabe que sem a presença, oh glória.
Eita glória, aleluia, eita glória, eu tô sentindo, oh glória, Jesus, eu tô sentindo a presença dentro dessa casa, irmão, oh glória. Então você vai ver que Davi, quando ele peca com Betseba, a primeira coisa que ele faz é: Senhor, retira tudo de mim, retira a coroa, retira palácio, retira tudo, só não tira o teu Espírito Santo. Sabe por que Davi falou para Deus não tirar o Espírito Santo? Porque ele viu Saul. Quando Saul te perdeu a presença, Davi foi tocar para Saul e Davi viu um homem sem a presença. Saul estava perturbado. A Bíblia diz que Deus tira o Espírito Santo de Saul e envia um demônio para atormentar Saul. Um espírito maligno atormentava Saul, porque Saul tinha perdido a presença. Um ser humano sem a presença de Deus é perturbado, rapaz. Eita glória, aleluia a Deus. Eu vou falar, Jesus, não há paz sem a presença de Deus. Não há, filho. Oh glória, Jesus. Aleluia, eu vou falar, Jesus. Eita glória. Então percebe uma coisa: a presença de Deus, ela começa a sair do templo e os líderes não se arrependiam. A terra, Israel ali, Jerusalém, o templo, estava corrompido com a idolatria. Estava corrompido, tinha corrupção ali, tinha um pecado entronizado dentro do templo. Percebe que a presença foi saindo de pouco a pouco. A Bíblia diz, lá em 1 Samuel 4, que quando o povo de Deus perdeu a batalha, o inimigo tomou a arca. E a Bíblia diz que a mulher de Finés deu à luz a um filho chamado Icabô, dizendo: foi-se a glória de Deus. Ou seja, a glória foi porque o inimigo tinha tomado. Então quando a glória sai, a Bíblia fala que ela dá o nome de um filho, dizendo que Icabô, dizendo: foi a glória do Senhor, porque o povo tinha perdido a presença. E em seguida a mulher de Finés morre. Sabe por que ela morreu? Porque, lembrando bem, sem a presença o povo é morto. Você, sem a presença de Deus, você é morto sem a presença. Sem a presença você é morto espiritualmente. Você é morto espiritualmente. Sem a presença de Deus você é morto espiritualmente. Oh glória, a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Está falando de morte espiritual, não é morte física. Espiritual, você é morto espiritualmente. Sem a presença de Deus você é morto, filho. Só que presta atenção agora aí, então eu vou falar, Jesus. Presta atenção, eu vou falar tudo. Agora perceba um detalhe. A Bíblia fala que a presença, ela vai se retirando. Só que percebe, a presença de Deus, ela não se retirou de imediato. Pode ler Ezequiel 10. Ela não saiu assim, ó, de imediato. Não, ela foi saindo de pouco a pouco. Começou do lugar santo dos santos, foi se retirando, até parar a porta leste do templo. E ela se retire para sobre os querubins. Pode ler Ezequiel 10, 18. Percebe? A presença saindo e o povo nem se importando. Paulo vai dizer que nós somos templo do Espírito Santo. Então percebe, ali a presença sai de um templo, de um edifício. Ele está falando de uma casa, da casa do templo. Templo, edifício. Só que trazendo para o dia de hoje, Paulo fala que nós somos o templo. O templo hoje somos nós. Então quando você peca, não é que a presença sai de você. Paulo vai dizer o seguinte: não entristeça o Espírito de Deus. Quando você peca, você entristece o Espírito Santo. A presença não vai sair de você, mas você deixa o Espírito Santo entristecido, triste, porque você está indo contra a vontade de Deus. Você não está compactuando com a vontade dele. Quando você vai contrário à vontade de Deus, o Espírito Santo, ele fica entristecido. Paulo diz: não apaguei o Espírito de Deus. Como que a gente apaga o Espírito de Deus? Através das atitudes erradas, o pecado. Eita Jesus! Só que uma coisa que eu acho tremenda nessa palavra, você vai ver que a presença, ela se retira. E eu fiquei perguntando: peraí, a presença começa a ir de pouco a pouco. Ela começa do lugar santo dos santos e se retira para o lado de fora do templo. E ninguém se importa. Os líderes não se arrependem. Os líderes não falam de arrependimento para o povo. Ou seja, a presença sai e o povo continua como está. As pessoas estão acostumadas com o pecado e não estão mais valorizando a presença de Deus. Eita, eu vou falar, Jesus. Eita glória. Filho, é assim que Deus me usa dessa forma. E eu não mudo mensagem, eu falo o que Ele manda. Oh glória, aleluia Jeová. Eita glória. Só que uma coisa que eu achei interessante, irmãos, eu vou ser rápido e objetivo. Esse aqui é o capítulo número 11. Depois que a presença sai do templo, olha o que está escrito, irmão. Isso aqui eu achei tremendo, eu finalizo. Presta atenção, porque o negócio agora é forte. Olha o que Deus fala no capítulo número 11. Então o Espírito do Senhor me ergueu e me levou para fora do templo, que me dá direção ao oriente. Ali, à entrada da porta, havia 25 homens. Eu vi entre eles Jazanias, filho de Azur, Pelataias, filho de Benaia, líderes do povo. O Senhor me disse: filho do homem, estes são os homens que estão tramando o mal e dando mau conselho nessa cidade. Eles dizem: não está chegando o tempo de construir casas? Esta é uma cidade e uma panela de ferro. Nós somos a carne dentro dela. Portanto, profetiza contra eles, dizendo: filho do homem, diga para eles: então o Espírito do Senhor veio sobre mim e mandou-me dizer: assim diz o Senhor, é isso que vocês estão dizendo, ó nação de Israel? Mas eu sei que vocês estão pensando: vocês matam muita gente nessa cidade, enchem suas ruas de cadáveres. Portanto, assim diz o Senhor soberano:
Os corpos que vocês jogam nas ruas são a carne, e a cidade é a panela. Mas eu expulsarei dela. Vocês têm medo da espada que trarei sobre vocês. Palavra do Senhor soberano. Irmãos, olha que tremendo. Olha o que Deus falou, presta atenção. Em seguida, Deus tira Ezequiel fora do templo e Deus fala assim: Ezequiel, você está vendo aí? Esses 25 homens são eles que dão mau conselho para o povo. Percebe? Eram os líderes que introduziam o povo ao pecado. Eram líderes que não pregavam a verdade para o povo. Percebe? A glória já tinha saído do templo, mas os líderes não tinham coragem de falar a verdade para o povo. Eles não ensinavam a verdade, não ensinavam arrependimento para o povo. Ou seja, eles tinham visto a glória saindo. Só que Deus falou: Ezequiel, esses aí são os homens que estão dando mau conselho para o povo. Olha o que Deus fala. Eram líderes que não pregavam a verdade para o povo. Deixa eu te falar uma coisa, filho. A Bíblia diz em João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus quer que você pregue a verdade, rapaz. Fala de arrependimento. Nós temos que levar o povo ao arrependimento, filho. A Bíblia diz, 1 Pedro: o desejo de Deus é que todos se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Eita glória! Se Deus quer que o povo se arrependa, eu tenho que pregar arrependimento pro povo. É confrontar o povo, rapaz. Eita glória! Eu vou falar, Jesus. Eita glória! Aleluia! Oh glória! Eita glória! Eita Jeová, eu vou falar, Jesus. Então percebe, eles não ensinavam o povo arrependimento. Eles não falavam, filho. Eita glória! Você vai ver que eles deixavam a coisa como está e não levavam o povo para o caminho de arrependimento. Não tinha arrependimento, não saía palavra de arrependimento da boca deles. É líderes que não falam a verdade, não ensina a verdade, não fala a verdade. Eita, eu vou falar. Deus vai cobrar de você se você não falar a verdade. Porque a Bíblia diz: se você vê um ímpio na maldade dele e você não repreender, você será culpado. Mas se você repreender e ele não mudar, você está livre. O meu dever é pregar e falar. Muda se você quiser. Minha parte eu vou fazer, eu vou pregar o evangelho. Eita glória, aleluia, Jesus. Agora uma coisa que eu achei interessante para finalizar. Olha que tremendo. Eles diziam o seguinte: não é tempo de construir casa. Percebe? Deus falou que ia trazer espada naquele lugar. Por quê? Porque eles estavam no pecado. Então Deus ia trazer a nação ali que Deus está falando, era a Babilônia. Os babilônicos iam invadir Israel. Agora segura isso aqui para você dar uma glória a Deus, irmão. Se você não deu glória a Deus com isso, eu não prego mais. Olha o que os líderes falavam: não é tempo de construir casa nesse lugar. Ou seja, eles estão ensinando o povo: construa casa. Nós estamos numa cidade segura. Percebe o que eles vão dizer? Nós somos como uma carne dentro de uma panela de ferro. Por quê? Panela de ferro está falando de proteção. Eles estão dizendo o seguinte: a cidade que a gente está é protegida, não vai acontecer nada. Nós somos como uma carne dentro da panela. Aí Deus falou assim: eu expulsarei vocês, tirarei vocês de dentro da cidade, dentro da panela. Vocês são carne, mas vocês vão ser retirados. Sabe o que Deus está mostrando? Vocês estão dizendo que está protegido? Muito pelo contrário. Eu vou enviar Nabucodonosor aí e ele vai levar vocês para o exílio da Babilônia. Vocês vão ser tirados. Vocês estão dizendo que está protegido? O inimigo vai entrar e vai tirar vocês. É Deus mostrando que ali eles estavam apoiando naquele lugar, falando que estava seguro. Só que percebe, estavam no pecado e dizendo que estava tudo bem. E eles estavam induzindo o povo a construir o quê? Casa. Agora interessante, estava ensinando o povo a pegar mais no material do que no arrependimento. Porque percebe o que os líderes falavam: é tempo de construir casa nesse lugar. Vamos construir casa. Ou seja, o povo no pecado, o povo ali tudo torto. Em vez dos líderes falar pro povo se arrepender, não, construa casa. Está ensinando mais a pegar no material do que no arrependimento. Qual tipo de mensagem você prega? Mensagem de material ou mensagem que leva o povo ao arrependimento? Eita glória! Eu vou falar, Jesus. Irmãos, ouve até o final em nome de Jesus. Compartilhe essa mensagem. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.